Graça e paz, igreja. Eu quero saudar a amada igreja com essa maravilhosa paz do Senhor Jesus Cristo. E hoje, irmãos, dando prosseguimento aqui à exposição do livro de Atos dos Apóstolos, nós veremos o capítulo 17, do versículo 1 até o versículo de número 15. E eu começarei, irmãos, a exposição de hoje com uma pergunta. Você é um crente tessalonicense ou um crente bereano? Na realidade, irmãos, essa pergunta está imbuída de significado. E significado esse de grande importância e que revela bem suas intenções, percepções e espírito. Sim, espírito. O que te domina mais? O espírito da carne, que é guiado pelas minhas próprias percepções, ou Espírito de Deus, que é guiado pela palavra do Senhor? Então, irmãos, vamos lá. Contextualizando aqui, irmãos, nós estamos na segunda viagem missionária. Paulo e Silas acabaram de sair da cidade de Filipos, onde passaram por aquela prisão injusta e ainda seguiam, com Lucas e também com Timóteo. O versículo 1 do capítulo de número 17 já revela bem todo o itinerário. Está escrito: tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Então, chegaram ali à cidade grega de Tessalônica. Era uma cidade de 200 mil habitantes ali na época e era também a capital provincial da Macedônia. E os versículos de número 2 e o versículo 3 já expõem quais foram as ações tomadas naquele lugar. Está escrito que Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados, ou seja, 3 semanas, arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Daí por diante, é declarado, então, o resultado dessa ação missionária. O versículo de número 4, alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. E claro, essas coisas foram resultado da explanação verdadeira e sincera da palavra do Senhor. Entretanto, o versículo 5, ou a partir do versículo 5 em diante, revela que nem todos pensaram assim. E leia-se, esses que formavam em sua maioria os maiores conhecedores das Sagradas Escrituras. É dito então, no versículo 5, os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus, dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Certamente, esse Jason seria um irmão em Cristo, que, a exemplo da irmã Lídia, lá na cidade de Filipos, também deu aqui guarida a Paulo e aos demais. E, de fato, irmãos, não encontrando ali os missionários naquela casa, arrastaram então a Jason e a alguns irmãos convertidos que ali estavam até a presença das autoridades. E declararam, no versículo 6, a partir ali da segunda parte desse versículo até o versículo 7. Estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. O bloco finaliza dizendo, no versículo 8 e 9, que tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras. Contudo, soltaram Jason e os mais,
após terem recebido deles a fiança estipulada. Ou seja, em Tessalônica, Paulo, Silas e os demais pregam o evangelho de Cristo, mas era uma mensagem que mexia, ou nas palavras destes homens, que transtornava, com o status quo daquela gente. Era uma palavra em discordância com o modo deles agirem, mas era uma pregação em concordância com a palavra de Deus. E essa mensagem dura foi amplamente rejeitada e aviltada, ou seja, ela foi humilhada, desonrada e rebaixada. Agora, irmãos, nós vamos para Bereia, que é a atual Véria, uma cidade também grega, que fica a 80 quilômetros a sudoeste de Tessalônica, no sopé dos Montes Olímpicos. E aí, irmãos, não teve jeito. Diante do contexto que se estabeleceu em Tessalônica, o versículo 10 diz que logo ali, durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia e ali chegados dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Perceba que os missionários têm a mesma postura ali na cidade de Bereia. Eles vão para a sinagoga dos judeus. A mesmíssima estratégia que for aplicada na cidade de Tessalônica. Daí então, no versículo de número 11, já se faz aqui, irmãos, um comparativo entre os moradores daquela cidade com os moradores de Tessalônica. O verso 11, na parte A. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica. E a pergunta que fica é por quê? Por que que os habitantes de Bereia eram tidos como mais nobres do que os moradores da cidade de Tessalônica? Será que Lucas, o autor aqui do livro de Atos dos Apóstolos, está se referindo à cidadania ou à educação ali dos moradores de Bereia, ou à hospitalidade, ou mesmo à posição social ou econômica daquela cidade? Nada disso, irmãos. A resposta ela é mais simples e ela consta aqui no texto. Os habitantes, os moradores da cidade de Bereia eram mais nobres, no verso 11, e ali a parte B, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Eles receberam a mensagem. Leia-se, o mesmo evangelho pregado em Tessalônica. E o fizeram com avidez, ou seja, com vontade, fizeram com atenção e examinando as Escrituras. E reflita, a pregação ia de encontro aos costumes deles também. Mexia também com o status quo daquela gente. Era uma dura mensagem que exigia uma grande mudança, uma conversão. Então, como aceitá-la? E a resposta? Examinando se estava em concordância com as Escrituras sagradas. O texto, irmãos, ele é bem enfático. Examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim mesmo. A palavra pregada por Paulo, Silas e os demais era uma palavra dura, era uma palavra difícil, mas eles, ouvindo, examinavam as Escrituras sagradas para ver se estavam condizentes com elas. E então veio o resultado. Estando resolvido ali na sinagoga dos judeus, entre os seus, entre aqueles que deveriam conhecer mais as Escrituras, eles, os missionários, puderam então partir para os outros povos. Tipo assim, não é? Nós fechamos aqui, entre o nosso povo. Estão vendo que é uma sequência direta ali do Antigo Testamento que nós pregamos, está em concordância com o Antigo Testamento, a palavra acima dos nossos pensamentos e dos nossos anseios. Então vamos adiante. E aí então vem o resultado. O versículo 12 diz que com isso muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens.
Ou seja, em Bereia, Paulo, Silas e os demais pregam o evangelho de Cristo, o mesmo evangelho pregado em Tessalônica. E era uma mensagem que também mexia com o status quo daquela gente. Uma palavra que entrava em discordância com o modo deles agirem. Mas era uma pregação em concordância com a palavra de Deus. E essa dura mensagem, que em Tessalônica foi amplamente rejeitada e aviltada, humilhada, desonrada, rebaixada, em Bereia, essa mensagem foi aceita. E por quê? Porque era mais fácil para os moradores de Bereia? Não, porque foi inevitavelmente irresistível, mesmo sendo uma dura mensagem. Porque foi inevitavelmente inegável, pois tinha por base as Sagradas Escrituras. E só para nós fecharmos aqui o bloco, vejamos, irmãos, como os tessalonicenses eram homens maldosos, pessoas perversas. Para eles, não apenas era inaceitável aquela mensagem que apontava os pecados deles, como ainda trataram de criar baderna na vida daqueles que queriam a mudança pela palavra. Diz o verso 13, mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. E perceba, irmãos, que não há limites, Eles viajaram 80 quilômetros, eles se esforçaram muito. E é triste percebermos que este esforço alcançou certo êxito. A atitude maldosa dos tessalonicenses gerou uma consequência. O versículo de número 14 e o versículo 15. Então, os irmãos promoveram sem detença, ou seja, sem nenhum impedimento, a partida de Paulo para os lados do mar. Então, a eles, os tessalonicenses, já haviam feito com que Paulo saísse de Tessalônica. E agora tanto fizeram que Paulo também teve que sair da cidade de Bereia. Os irmãos dali foram impedidos de terem a Paulo por mais tempo. E aí o texto conclui, porém Silas e Timóteo continuaram ali, e o versículo de número 15 diz que os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que o mais depressa possível fossem ter com ele. E aí, irmãos, diante desse texto, eu pergunto mais uma vez, você é um crente tessalonicense ou um crente bereano? Eu disse, irmãos, que essa pergunta, ou nesta pergunta, está imbuída aqui um certo significado, E significado esse de grande importância e que revela bem as suas intenções, as suas percepções e o seu espírito. O que te domina mais? O espírito da carne, que é guiado pelas minhas próprias percepções, ou o Espírito de Deus, que é guiado pela palavra do Senhor? É nítido que o texto ele não trata do tema ignorância versus conhecimento, porque os judeus tessalonicenses não eram ignorantes, eles conheciam as Escrituras, assim como os judeus bereanos. E qual era então a diferença? A diferença, irmãos, é que os tessalonicenses, eles conheciam a palavra. Os bereanos, eles examinavam as Sagradas Escrituras. E no caso desses, se examinavam a palavra de Deus e se viam e se ouviam a pregação da palavra do Senhor e que tudo que era pregado, ainda que duro, condizia com a palavra escrita, deveria então ser acatado e ser aceito. Os tessalonicenses
não apenas desconsideravam as Escrituras, como ainda tentavam desonrar os canais que pregavam a mensagem. Pois a mensagem pregada, ela apontava o pecado, ela incomodava, ela transtornava, ela expunha e exigia conversão, mudança e arrependimento. E não apenas isso, mas ainda, irmãos, eles promoviam bagunça por meio de fofocas, calúnias, injúrias e mentiras, indo para o meio ali, de quem queria a mudança. Como diz o texto, no versículo número 13. Mas, logo que os judeus de Tessalônica, a 80 quilômetros, irmãos, assim que eles souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo, também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. E isso implementando grande esforço. Avaliem, irmãos, os frutos e as motivações. Paulo e os demais viajaram 80 quilômetros para pregar a palavra de Deus. Os baderneiros de Tessalônica fizeram o mesmo percurso para criar apenas confusão. Só a graça, irmãos. Se isso não é um retrato dos dias atuais. Crentes que conhecem a palavra, mas lançam fogo estranho no altar do Senhor. O pecado é revelado e a palavra vem com ímpeto, exigindo mudança, se revoltam, não aceitam e ainda promovem ali baderna e saem até esbravejando, muitas vezes se apoiando no fato de que nem todos conhecem sua vida e suas práticas carnais. Crentes que, ao invés de avaliar a dura mensagem, examinando as Escrituras e concluírem que, se assim a Bíblia diz, é assim que deve ser melhor. Então eu pergunto, que crente eu sou? Que crente você é? Que crente eles são? Tessalonicenses ou bereanos? Movidos pela carne, ali mesmo tendo conhecimento, ou movidos pelo Espírito, examinando as Escrituras Sagradas? Que crente eu sou? Que crente você é? Que crente eles são? Só os frutos responderão a essa questão. Quando Jesus está falando sobre os sinais dos tempos, Jesus ele emite um alerta acerca dos falsos profetas, de homens que adentrariam os celeiros eclesiológicos. E ele diz ali em Mateus capítulo 7, versículo 15 até o verso 18, acautelai-vos, cuidado, se protejam dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Fique atenta, igreja, àqueles que com grande esforço se esmeram para alimentá-los. No nosso caso aqui, irmãos, é apropriado concluir que, e aí eu falo em meu nome, em nome dos oficiais, em nome daqueles que fazem parte dos ministérios da igreja, dos ministérios de plataforma, daqueles que ministram a igreja. Falo em nome destes. Vocês nos conhecem, vocês caminham perto, vocês nos veem todas as semanas, vocês têm um canal aberto para perguntar o que quiserem. Examinem se pregamos o que a palavra diz ou não. Avaliem a nossa conduta, avaliem o nosso testemunho, avaliem a nossa vida ministerial, a nossa vida familiar, a nossa vida profissional, a nossa caminhada na igreja. Avaliem, examinem
à luz das Sagradas Escrituras. Particularmente, eu preciso desse controle da igreja, não é, sobre a minha vida. Eu vejo, irmãos, a prestação de contas como sendo uma proteção para que o servo do Senhor, ele não relaxe na obra. Avaliem. E como resultado dessa avaliação, de duas uma, ou vocês valorizam como resultado da avaliação, ou, dependendo do resultado, rejeitem. Igreja, fique atenta àqueles que surgem no nosso meio como uma temporada, né? Como apenas uma chuva passageira. E também fique atenta aos desconhecidos, aos possíveis lobos com peles de ovelhas, que surgem de repente, mas nunca é do nada, irmãos. Nunca é por nenhuma razão. Eles se esforçam, viajam 80 quilômetros com o intuito de apenas criar confusão. Pelos frutos, igreja. Pelos frutos. Que Deus nos ajude, irmãos. E aqui, irmãos, para nós finalizarmos, algumas rápidas aplicações em cima desse texto. Primeira aplicação, irmãos. Que não seja o que queremos, pensamos ou almejamos. E isso para mim, enquanto pastor, e para você, enquanto ovelha. Não pode ser as nossas intenções, os nossos pensamentos, nossas próprias conclusões baseadas nos achismos. Como pastor, eu sou tentado a fazer o que eu quero. E como ovelha, você é tentada a buscar o que apenas anseia, mas que não seja assim. Como bem falou Jesus em João capítulo 4, 34, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. E como saber a vontade do Pai? Em segundo lugar, irmãos, a segunda aplicação, que seja o que a Bíblia diz. E a palavra, irmãos, palavra de Deus, que também é uma caixinha de promessas, que também consta textos com muitos consolos, com bênçãos. Essa mesma palavra, essa mesma Bíblia também tem obrigações, tem direcionamentos, tem exortações e tem exigências. E nada dessas coisas são apresentadas para gerar um fim. Eu não sigo as obrigações, direcionamentos, exortações e exigências bíblicas para alcançar algo. Eu faço porque já fui alcançado. Então, ainda que uma mensagem seja dura e me aponta ali o pecado e dói no meu íntimo, tem base na palavra de Deus. Examinando, eu vejo que não tem como fugir disso, então que seja aceita. E o mesmo, irmãos, vale também para o contrário. Ainda que uma mensagem seja doce, aprazível, desejável, maleável, flexível, não tem base na palavra de Deus, examinando, eu concluo que não tem base bíblica, que seja rejeitada, que seja anátema. Parece que, irmãos, mesmo que tenham perdido ali, os crentes de Bereia, né, tenham perdido a presença de Paulo entre eles, os tessalonicenses, baderneiros, não encontraram o mesmo terreno fértil ali em Bereia. E por que isso? Eu acredito, irmãos, porque ao ouvirem qualquer discordância deles, eles compararam com o que a palavra diz. Eles já atentaram para algo que o próprio Paulo ensinaria mais adiante, lá em Gálatas, capítulo 1 e o verso de número 8. Mas, ainda que nós, no caso os apóstolos, ou mesmo um anjo vindo do céu, e não do inferno, mas do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, que seja anátema, que seja maldito. E ainda, irmãos,
futuramente, né, Paulo ele expanderia, né, esse alerta para justamente a igreja em Tessalônica. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 1 até o verso de número 18, Paulo deixou as seguintes palavras: finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Todavia, o Senhor é fiel, ele vos confirmará e guardará do maligno. Nós também temos confiança em vós no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-las. Ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebestes. Pois vós mesmos estáis cientes do modo porque vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós, nem jamais comemos pão à custa de outrem. Pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia, trabalhamos, a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos para nos imitardes. Porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois, de fato, estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra, dada por essa epístola, notai-o, nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. Todavia, não o considereis por inimigo, mas adverti-o como irmão. Ora, o Senhor da paz, Ele mesmo vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós. A saudação é de próprio punho. Paulo. Este é o sinal em cada epístola. Assim é que eu assino. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. E a terceira e última aplicação, irmãos, que eu retiro desse texto é: cuidado com o que eles dizem. Eles quem? Os crentes tessalonicenses, movidos por suas percepções carnais. Eles estão apenas rejeitando o que vem de Deus, porque o que vem de Deus mexe com o que eles querem, e eles não querem deixar a vida de pecado. Eles só querem excitar e perturbar o povo. Ah, meus irmãos, é tão simples se proteger disso, tão simples. Primeiro, avaliem os frutos. Quem são? Onde estão? Com quem andam? 1 Coríntios, capítulo 15, verso 33. Não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Avaliem onde se assentam. Avaliem o linguajar. Avaliem a caminhada. Avaliem o testemunho. Segundo, observem como agem na surdina. Efésios capítulo 5, o versículo 8 diz: pois outrora
éreis trevas, porém agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz. E o versículo 11 a 13. Não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. E em terceiro lugar, irmãos, uma forma de se proteger também destes que perturbam o meio da igreja é perguntando. Perguntem. Tirem toda e qualquer dúvida que for semeada. Há algo que gostarias de um esclarecimento? Precisas ouvir o outro lado de alguma história? Pensando em igreja local, chegou alguma má conversação aos seus ouvidos? Pensando na Igreja Universal de Cristo, tens dúvida sobre alguma mensagem, alguma doutrina, algum pastor que surgiu pregando no YouTube, etc., que você tomou conhecimento? Pergunte. Em qualquer uma dessas situações, o melhor a fazer é buscar a verdade. Pois, se o crente tessalonicense está claramente querendo confundir e separar a igreja, excitando-os e perturbando-os, é melhor que sejam expostos, revelados e desmascarados. A palavra mesmo revela, irmãos, em Marcos capítulo 4, versículo 22, pois nada está oculto, senão para ser manifesto, e nada se faz escondido, senão para ser revelado. E o versículo 3 ainda completa: se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça, mas você só ouvirá se perguntar. Então pergunte, na dúvida, irmãos, pergunte. Aqui na nossa igreja, você tem esse canal aberto. Se eu tiver particularmente a resposta, eu te dou. Se eu não tiver a resposta, eu pesquiso. E juntos cresceremos o crescimento que procede do Senhor. E não seremos levados por mentiras ou ventos de doutrinas. Então, pela segunda vez, que Deus nos ajude e que não seja o que queremos, pensamos ou almejamos, que seja o que a Bíblia diz. E cuidado, muito cuidado com o que eles dizem. Cuidado. Para terminarmos, irmãos, eu deixo aqui a palavra do nosso amado Senhor Jesus, lá em João capítulo 5 e o verso de número 39. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Examinais as Escrituras. Que o Senhor, pois, nos abençoe, irmãos. Eu tenho uma convicção no meu coração de que apenas os crentes bereanos ouviram esta mensagem, assistiram a esta mensagem. Eu tenho convicção disso, porque os crentes tessalonicenses, eles não têm interesse pela palavra de Deus. Que o Senhor nos ajude, irmãos, e que a própria palavra venha a ser a nossa proteção, irmãos. Examinai as Escrituras. Examinai. Oremos ao Senhor. Pai, muito obrigado, Deus, pela exposição da Tua palavra. E em Cristo Jesus eu te peço para que, de fato, Deus, seja ela o nosso cerne, seja ela a nossa bússola, a luz para os nossos caminhos, para que de forma alguma, Deus, venhamos a ser enganados, mas que em Cristo Jesus, tudo aquilo que não vem de Ti, Senhor, seja revelado, Pai, e caia por terra, para que não haja nenhum tipo de transtorno no meio do Teu povo, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, traz-nos o crescimento este que vem pela Tua palavra. Espírito Santo do Senhor, se move no nosso meio. E, ó Deus, nós clamamos isso em nome de Jesus, Pai, aquele que vive e reina
para todos sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe.